Olá, pessoal! Ames Vetcast no ar. E eu sou a Estela. Eu sou o Breno e hoje a gente tem um tema muito importante, muito sério, que é sobre oncologia em cães e gatos. Por isso, eu tenho a honra de receber a doutora Priscila, nossa convidada de hoje, que entende tudo sobre esse tema. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Estela. Obrigada, Breno, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Além de excelente veterinária, é uma amiga nossa, né? Também, né, Priscila? Doutora, conte pra gente, por que oncologia? De todas as áreas que existem na veterinária, por que logo a oncologia? O que que te chamou a atenção na oncologia? Na realidade, meu amor pela oncologia veio de forma indireta. Iniciei com essa paixão quando eu conheci a cirurgia. Primeira cirurgia oncológica que eu assisti, gente, eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso salvar vidas dessa forma. E eu fiz a residência em cirurgia, pensando em me especializar em cirurgia oncológica, mas no decorrer da residência eu vi que seria interessante ser oncologista clínica. Entendi. E foi daí que eu fui atrás de me pós-graduar em oncologia. Legal. E qual que é a importância da oncologia para a veterinária hoje em dia, né? Que todas as especialidades estão muito presentes na nossa rotina na veterinária, né? Qual que é a importância da oncologia para a veterinária hoje em dia? Eu acho que a oncologia a gente desmistifica muita coisa, né? Porque um tempo atrás o pessoal trabalhava de forma muito errônea com oncologia. Achava que paciente oncológico era sempre terminal, não tinha o que ser feito. Hoje, com a especialidade, eu acredito que o pensamento, a forma de trabalhar dos veterinários, dos tutores, está bem diferente. Então, e sem contar que a casuística é muito alta, né, de oncologia. Nossos pets estão durando muito, gente. Aí eu tenho paciente de 22 anos. E bem, O melhor, super com bem. qualidade de vida. É verdade. O mais velhinho que eu já atendi, 23 anos, mas com qualidade de vida Isso também. é muito gratificante de ver, né? Com certeza. É verdade. A evolução da veterinária, né? A gente está vivendo uma coisa muito diferente, né? Antigamente, e não muito antigamente, que isso era até na época do nossa... A gente é mais ou menos na mesma época, né? Mais ou menos. Na nossa época profissional é a mesma. É a Quando a gente mesma. entrou na universidade. E quando a gente entrou, era outra coisa que a gente via da veterinária, né? A veterinária, antes de eu entrar na faculdade, não era tão conhecido assim. Eu costumo falar que antigamente o pet ele morria no quintal, né? Sem nenhum saber do que suporte, era. sem saber do que era, amanheceu morto. E hoje em dia a gente dorme com ele ali, assiste a novela com ele ali, vai passando na mão, sente um carocinho. E aí Percebe que algo não está legal. percebe que algo não está legal e já procura um atendimento, né? E esse procurar o atendimento antes da hora ajuda muito no prognóstico. Com isso a gente consegue aumentar muito a expectativa do pet, né? Então por isso, graças a Deus, felizmente isso está sendo possível hoje, né? E vai tendo essa evolução, né? Então E assim, você já andou falando aí já de alguns mitos, né, que existem na oncologia. Sim. Eu, como clínica geral, atendendo diariamente, a gente ouve muitos mitos que os tutores acreditam fielmente. Então, eu vou falar aqui alguns mitos para você desmistificar e explicar para nós. Ótimo. Priscila, o câncer é sempre fatal para os pets? Mito. Nem sempre. Tem câncer que é curativo. Isso, assim, o que é importante nessa questão do paciente oncológico, do câncer? Diagnóstico precoce. Primeira coisa, gente, diagnóstico precoce. Segunda coisa, um trabalho bem feito, uma evolução do caso bem guiada. Então, nem sempre é fatal. Perfeito. Apenas cães mais velhos podem ter câncer? Mito. Eu tenho alguns pacientes jovens que têm câncer. É igual em humanos, né, gente? Tem criança que tem câncer, tem bebê que tem câncer. É mais comum em idosos, mas pacientes jovens também têm câncer. E agora, a gente fala tanto essa palavra câncer. Todos os tumores são câncer? Mito. Nós temos tumores malignos e tumores benignos. Os tumores malignos são os cânceres, né?
Tumor benigno é aquele que geralmente é curativo. Às vezes só a remoção cirúrgica a gente já traz a cura. E todos os animais que têm tumores precisam de quimioterapia? Mito também. Alguns tumores, somente a remoção cirúrgica já é curativa. Outros, somente a quimioterapia. Alguns, a gente trabalha com associação de quimioterapia e de remoção cirúrgica. Mas não são todos que precisam. Então, viu bem, né, Temos gente? muitos mitos. Muitos mitos esclarecidos aqui. Doutora, uma curiosidade minha. Já chegou-se em algum consenso do que faz os animais terem tantos tumores assim, estar tão presente na rotina? Principalmente tumores de mama, né? Existe algo assim já, tipo um consenso de é isso que está causando tanto esses tumores ou não? Não existe algo? É muito relativo com o tipo de tumor. Para você ter noção, a gente tem trabalhos que mostram que o linfoma gastrointestinal em gatos, ele é bastante comum em gatos que conviveram com fumantes. Fumante passivo, né? Lambedura dos pelos. Então é aquela coisa de Isso estar relacionado ao ambiente. É igual no humano também. O ambiente é bastante importante. Tem a questão genética, claro, como certeza. nós, né, humanos. Mas eu acredito que, assim, pensando nos casos que chegam, o ambiente é bastante importante. Entendi. É algo que eu ouço muito no consultório, é os tutores perguntando pra gente, ração causa câncer? Isso é muito comum deles perguntarem. É muito comum. Eu ia Mas te não, perguntar, daria gente, para entrar até num mito aí, né? Se é mito ou não. Exatamente. Isso é difícil também da gente falar, dar uma certeza de Bater que o não martelo. é isso, né? Porque até nós consumimos muita coisa aí, consumimos agrotóxico, Enlatados, né? Muito, Enlatados. esqueci agora, conservantes, né? sim, Muita coisa e os química. animais também, talvez até de forma indireta, né? É. Então, eu acho que uma coisa importante, os animais hoje, é como você disse, Breno, eles vivem dentro de casa, não é? Talvez não é que hoje tem muito câncer. Talvez antigamente, há um tempo atrás, as pessoas não percebiam que o animal morria de câncer, que tinha um câncer, né? Uma coisa que eu reparo muito é que na rotina, antigamente, uns 5 anos atrás, na rotina a gente costumava operar tumores que eram tamanho de bola, né? Porque ficava Muito tempo aquilo ali, tanto que o prognóstico, igual você tinha falado, já é mais reservado em vista da gente retirar um tumorzinho pequeno, Sim. né, quando ele apareceu ali. E isso tem diminuído. Acho algo bom na nossa rotina é isso, tem diminuído. Então as pessoas estão mais preocupadas, conseguem visualizar isso mais rápido, né? Porque é até aquela coisa, né, que a gente brinca, né? Ah, doutora, apareceu ontem. Tem coisas que, tipo, não tem como ter aparecido ontem, né? Mas os tutores estão mais atentos. Eu vejo que eles estão mais, assim, antenados. E também acesso à informação, né? Acesso à informação. Isso aqui que a gente está fazendo é acesso à informação, levando informação para eles, né? Isso é muito importante. É importante. Muito importante. E, doutora, quais que são os tipos mais comuns assim, de neoplasias que encontram em cães e gatos? E apresenta alguma diferença de um tumor na espécie canina para felina? Sim. A casuística é diferente para cães e gatos. Pelo menos a minha casuística é bastante diferente. Gatos que a gente mais vê é neoplasia relacionada às retroviroses, né? FIV e FeLV. Então, linfoma, assim, tá no topo das neoplasias, das principais neoplasias em gatos. Cães, o que a gente mais vê? Mastocitoma cutâneo, assim, tá demais, mastocitoma. Sei o que está acontecendo, que está excessivo. Tumor de mama, tem uma casuística bastante elevada. Então, diferencia. Tem uma diferença aí de tipo de tumor que é mais comum para cães e gatos, sim. Entendi. Legal. E mais uma coisa assim, que eu acho que é interessante, assim, porque eu vejo na rotina, né? Geralmente, os tutores ficam muito preocupados com um tumor cutâneo que vê, né? E, claro, tem sim a sua preocupação, porque às vezes a gente vê um tumorzinho, um nódulozinho assim, a gente fala, pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja um mastocitoma. Exatamente. E geralmente ele se apresenta assim, né, doutora? Ele é o grande imitador. Se apresenta de qualquer forma. Isso. Só que, assim, às vezes, os tutores, eles não são tão preparados
porque pode ter dentro da cavidade, né? E os tumores intracavitários também têm uma casuística interessante, né? Que são mais achados, né? Já aconteceu com a gente na nossa rotina de um animal ir para um exame de rotina e de repente descobrir que estava com uma hemorragia ativa por um tumor abdominal Que nem conhecia. que nem conhecia. E é muito, muito triste, né? Porque acaba que ele ainda... Às vezes o animal pode chegar a virar óbito por conta de toda a condição. É difícil para o tutor conseguir entender, às vezes até acreditar que tinha aquilo lá, né? Então, isso daí é muito importante, né? Eu falo assim, o tumor de cutâneo, né, de pele, a gente está vendo, né? Então, eu estou vendo ali, estou acompanhando a evolução dele, igual a gente falou. O duro é o intraabdominal. E a gente já fez parte bastante da nossa casuística, assim, chegar a uma hemorragia ativa e ser um tumor Mas isso intraabdominal. é muito comum porque às vezes é silencioso, né, gente? Os sinais clínicos não são perceptíveis para o tutor. Às vezes, para um veterinário, pode ser que seja, né? O que daria para fazer, assim, que poderia ser meio que uma prevenção, assim, alguma coisa? O que você Olha, eu sentiu? falo isso para todos os meus clientes. É check-up anual. Depois de 6 anos, gente, dependendo do porte, às vezes 5, ultrassom abdominal anual, ultrassom abdominal, raio-x de tórax, avaliação clínica que não dispensa, né? Porque o clínico, ele identifica alteração em mucosa, alteração em linfonodos, que o doutor às vezes não vê, e exames hematológicos. Exame cardiológico também é extremamente importante. Eu tenho pego muito paciente com tumor cardíaco. E assim, zero sinal clínico, gente. Zero sinal clínico. Então, se às vezes chega pra gente no início, muitas vezes a expectativa de vida daquele paciente é muito maior do que a gente esperava. Com certeza. Porque tem o que ser feito, né? Isso é muito importante. E, Priscila, pegando o gancho disso, os tutores que estão em casa, quais os sintomas que eles têm que observar para pensar que o animal pode ter um tumor, um câncer, né, uma neoplasia? Eu acho que pela visão do tutor, o que é fácil de ser notado, primeira coisa, perda de peso. Perda de peso que não sabe de onde está vindo. Aquele animal se alimenta normalmente, mas está perdendo peso, está perdendo massa, está com perda de musculatura facial, principalmente. Mudança de comportamento. Aquele paciente já não se alimenta tanto, dependendo da evolução da doença. Paciente com a mucosa mais empocorada. Então, são sinais que tem que ficar atento. Algo está acontecendo, gente. Ninguém emagrece, se alimenta, perde peso sem nenhum motivo. É algo que chama bastante atenção. Com certeza. Doutora, como que é feito o diagnóstico, né? Eu acho que a senhora já até falou. Senhora não, pelo amor de Deus. Meu Deus, estou idosa agora. Deu mais uns que eu imaginei uma senhora de 80 anos aqui. Pelo amor de Deus, gente. Ô, doutora, você, né, já falou um pouco sobre o diagnóstico, né, para uma possível prevenção, mas como que é diagnosticado uma neoplasia em cães e gatos? Quais geralmente são os exames que são pedidos, né, solicitados para ser feito, para poder fechar o diagnóstico, tudo? Na realidade, a gente tem mais exames aí. Ultrassom, raio-x é mais para uma básico, investigação, né? Para a gente entender como que o paciente está. Mas para diagnosticar realmente, dizer o tipo de neoplasia, a gente tem 2 que são específicos, que são mais direcionados para oncologia. Um é a citologia, super simples, é feito em consultório, geralmente indolor. A gente funciona o tumor e envia lâminas para o patologista, um exame de triagem, porém, que fecha muitos diagnósticos. E o segundo é a famosa biópsia, né? A gente remove anestesia o paciente, remove um fragmento do tumor e a partir da análise daquele fragmento a gente diz de que tumor se trata. Temos outros aí mais específicos, mas esses são para casos que a gente não fecha na biópsia, na análise histopatológica, como imunohistoquímica, esses são casos um pouquinho mais complicados. E nessa trajetória sua da oncologia, você deve ter muitos casos marcantes, né? Muitos. E tem algum que marcou mais para você, que você pode contar aqui pra gente? Eu sou um pouco apegada, né, Estela? Bastante emotiva com os meus pacientes. É difícil falar somente de um caso. Mas, assim, se for para relatar eu acho que o Breno até conheceu, meu primeiro paciente oncológico foi o Chico, um Golden.
Gente, olha, eu até arrepio de falar dele, do amor que eu tinha naquele cachorro. A primeira vez que eu atendi ele foi na residência. Nós fizemos uma cirurgia, tiramos um liposarcoma. E aí depois eu saí da residência e fui trabalhar numa clínica particular. E me formei, né, em oncologia e ele foi meu primeiro paciente oncológico. Então, era um paciente que eu tinha um amor muito grande na residência, e de repente ele aparece para mim como com linfoma. Então, foi o primeiro paciente que eu atendi como oncologista mesmo. Então, ele me marcou bastante. Sou muito grata. A ele, a família maravilhosa que ele tinha. Entendi. E por que ele te marcou? Porque ele era apaixonante demais. Então ele mesmo que te marcou, Ele não foi? era, não o caso em si, Entendi. né? Não, casos desafiadores eu tive outros muito mais desafiadores, Entendi. mas ele, um ser iluminado, a família dele também, até hoje eu tenho contato com eles. Então é um que eu não esqueço, um dos que eu não esqueço. Entendi. E de caso em si marcante, assim, algum tumor mais raro, alguma coisa assim? Sim. Caso de sucesso, ou às vezes de insucesso também, porque não são todos, né? Olha, até que ultimamente eu tenho ficado até contente, porque eu tenho pego alguns mastocistomas irressecáveis, que até um tempo atrás, dependendo, a pessoa ia dizer que não tem o que ser feito, e casos de sucesso, que o paciente está ótimo clinicamente, chegou praticamente no final da vida para mim, está em uso de medicação, está brincando, sem neoplasia evidente. Então, isso eu acho que, para mim, é um caso de sucesso, porque é algo que até um tempo o pessoal considerava que não tinha que ser feito. Eu peguei um caso de um rabdomiosarcoma em cavidade oral bem complicado, mas esse, infelizmente, a gente não evoluiu de forma positiva, mas são casos que marcam, porque é algo que a gente não vê com muita frequência, né, gente? Com certeza. Aí, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce. Procurar um oncologista de forma precoce, identificou um nódulozinho, procurar um bom clínico geral, isso é importante. E falando nisso, diagnosticou, o animal está com uma neoplasia, quais os tipos de tratamento que tem hoje em dia? A gente tem muitos tratamentos, vai depender do tipo de tumor, assim, para a gente dizer qual o caminho que nós vamos trilhar. A grande maioria, Estela, é cirúrgico, a grande maioria das neoplasias. Então, cirurgia bem feita é extremamente importante. Cirurgia com margem, às vezes com linfadenectomia associada. Depois, a cirurgia, o que a gente tem? Alguns precisam de complementar com quimioterapia. Então, vai depender da análise histopatológica, né? E tem tumores que é somente quimioterapia, por exemplo, linfoma. Linfoma a gente não faz cirurgia, é somente quimioterapia. Hoje em dia a gente tem a radioterapia, mas a radioterapia, infelizmente, a gente não tem aqui, né? Em Uberlândia, São Paulo e Rio de Janeiro. Temos alguns imunoterápicos que têm tido sucesso aí. Por exemplo, temos também o inibidor de tirosina quinase, que é do mastocitoma, que é o que tem feito bastante sucesso por esses mastocitomas irressecáveis. Hoje até que a oncologia a gente está bem para frente do que eu esperava há uns 10 anos atrás, eu acho que melhorou bastante. Eu vejo que um terror dos tutores, quando a gente fala para eles de câncer, de neoplasia, é da quimioterapia. Eles têm esse receio, porque eu acredito que seja porque relaciona muito com o humano. O humano tem muito efeito colateral, mas os cães são diferentes, gente. É incrível, eu falo para todo tutor que, assim, de verdade, eu acho que de efeito colateral grave, em torno de 1% no máximo que eu tenho nos meus pacientes. Eles vão muito bem. Entendi. Vão bem, é como se nada tivesse acontecendo. E, na realidade, a maioria, você inicia a quimioterapia, por exemplo, linfoma. Chega mal, prostrado, aqueles linfonodos gigantes, sem se alimentar. Você faz a primeira sessão, a tutora na outra semana volta. Priscila, ela tá um furacão. Olha que bem. Eles modificam. Então, não precisa ter medo, gente. Tem que lutar pelo bichinho. Quimioterapia salva vidas. Com certeza. Né? Acho que a gente vem caminhando para o final dessa conversa aqui maravilhosa. Eu acho que é sempre muito esclarecedor. Eu gosto muito disso, né? Que a gente possa sempre fazer o melhor para o pet, né? E Tentar até a última. tentar até quando
tudo já falou que não é possível, a gente ainda tem aquela coisa, né? Se tem 1% de chance, a gente tenta, né? Tem que tentar. E é muito bom a gente poder oferecer para o tutor, essa informação, né? Às vezes falta muita informação. Igual as pessoas já criam aquela coisa na cabeça, né? De tipo, não faz efeito, tem efeito colateral. Não, muito efeito, igual... Falou, não tem, né? As pessoas colocam na cabeça uma coisa que nem existe. Então, é muito esclarecedor. Queria te agradecer, doutora Priscila, pelo seu tempo aqui, por compartilhar conosco esse conhecimento, né? Trazer essa informação para as pessoas de casa, que elas estejam cada vez mais informadas. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entrar em contato, para a gente tentar esclarecer tudo certinho. Com certeza. Né? Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Não, com certeza. É um tema muito importante, porque, igual na medicina humana, tem muitos casos de neoplasia, né? E é por isso que a gente trouxe esse assunto aqui para vocês, porque nós atendemos isso diariamente. Infelizmente, faz parte da rotina. Igual está crescendo nos humanos, está crescendo nos pets. A gente precisa esclarecer as dúvidas e saber que tem o que fazer. Então, Priscila, obrigada. Foi ótima a nossa conversa, muito esclarecedora. Pessoal, estamos finalizando por aqui. Obrigada pela presença de vocês aí de casa. E vocês sabem, semana que vem, toda quinta-feira, tem AmesVetCast. Até mais. Não percam.